Olha só, Serrão, a gente viu o Bolsonaro com uma postura bastante tranquila, e o que chamou também a atenção é que teve vários momentos em que o Alexandre de Moraes intervinha, sendo que ele não tem esse papel ali, porque é um interrogatório, não é julgamento, ele está ali somente para colher informações e ouvir. Sua palavra. Olha, Bolsonaro agiu com uma serenidade que era a desejável e que surtiu um bom resultado. A tese de que houve uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder pode ter sido definitivamente derrubada com todos os esclarecimentos prestados na base da sinceridade pelo presidente Bolsonaro. Ele explicou tudo, não se furtou de responder nenhuma pergunta. Então, esse é um ponto importante. E ele deixou claro: não teve minuta de golpe, não teve intenção de dar golpe, não teve nem as possibilidades constitucionais que foram cogitadas, todas elas foram refutadas pelo próprio presidente, porque não houve um acordo na consulta que ele fez aos militares. E ele lembrou muito bem que ele fez questão de consultar os militares sobre todas as possibilidades, mas chegou à conclusão de que aquilo não era, nada daquelas medidas seria aplicável. Então, a questão é muito simples. Não houve o tal golpe do qual o presidente Bolsonaro e todos os réus são acusados de terem praticado, principalmente aqueles que estavam lá no 8 de janeiro. Inclusive, foi muito importante Bolsonaro lembrar da mensagem que ele publicou na internet no dia 8 de janeiro, condenando o vandalismo na Praça dos Três Poderes. E Bolsonaro poderia ter até lembrado que aquele vandalismo poderia ter sido evitado pelo comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva. Caberia a ele zelar pela segurança na Praça dos Três Poderes, colocando ali o exército para impedir que os prédios públicos tombados sofressem qualquer depredação. Aliás, isso é algo que saiu completamente do controle e do habitual das manifestações bolsonaristas, que sempre foram marcadas pelo estilo pacífico. Protestos dentro da lei e da ordem, nunca partindo para nenhuma arruaça. Então, Bolsonaro deixou isso bem claro na mensagem que ele fez no próprio dia 8 de janeiro nas redes sociais. Então, não tem como colocá-lo como alguém que colaborou ou que permitiu que o 8 de janeiro acontecesse. O depoimento de Bolsonaro foi bastante seguro, foi até fora da previsão, achava-se que ia ser um depoimento ultra tenso, de alta pressão, e não foi. Teve até um momento de descontração, o que deve ter deixado muito bolsonarista apavorado, quando Bolsonaro propôs uma brincadeira ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que estava convidando ele para ser vice-presidente na chapa presidencial de 2026. E, para o bem geral da nação e felicidade de todos, o ministro Alexandre de Moraes declinou. Bruno Musa, suas impressões a respeito dessa primeira fase, dessa primeira parte da investigação e do depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá. Eu concordo muito com o que foi comentado até agora. Claramente, o Bolsonaro ele está calmo, surpreendentemente calmo. Afinal de contas, ali me parece uma peça de ficção onde as cartas já podem estar marcadas. Então, deixando de lado quem goste ou não do ex-presidente Bolsonaro, a Constituição ela deve ser levada a sério para todos. Goste você daquela pessoa ou não. E fica muito claro, não apenas com os comentários de hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas inclusive ontem do Mauro Cid, que na minha visão, a mídia também fez uma manobra para conseguir dar uma outra mensagem do que o Mauro Cid quis dizer. Ele falou abertamente que não teve assinatura da minuta do golpe. Eu, particularmente, não gosto nem de falar isso, porque estão nos enfiando goela abaixo uma frase, minuta do golpe, trama golpista, que parece que sai de imediato isso. E me parece, de verdade, uma frase completamente fora do real e também um tanto quanto infantil, para ser sincero, como o próprio Serrão falou. Não houve qualquer tentativa de golpe, porque não houve a tal da assinatura ou participação de Jair Bolsonaro nisso. Então eu acho que ele foi super bem,
ele colocou super bem isso, de maneira calma. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes fazendo brincadeiras inconvenientes e até mesmo acompanhando uma página que eu gosto no Instagram, chama Papo de Criminalista, é um advogado conceituado, ele mostrando as irregularidades que estão acontecendo com essas interferências do próprio juiz, participando das perguntas onde a Constituição não permite. Portanto, há várias formas aí de serem caracterizadas como uma quebra ou não seguir a Constituição para ações como essa de perguntas e de interrogatório como um todo. Deixando isso de lado, as brincadeiras totalmente, na minha opinião, fora de contexto do Alexandre de Moraes, e eu acho que essa brincadeira que o Serrão mencionou do Bolsonaro falando para ele ser vice, claramente era num tom ali, digamos, cômico, mas jocoso, que obviamente ele diria que não, graças a Deus, né, o Alexandre de Moraes, mas que eu acho que ele não esperava e passa uma sensação de segurança do ex-presidente frente ao que ele está sendo ali interrogado. Vale lembrar que, ao que dá a impressão, repito o que eu falei no início, tudo isso já está uma peça arquitetada. Pode aparecer todas as teses que parece que aqueles juízes já têm uma ideia formada, independente das provas que possam acontecer. O que é extremamente importante mostrar a calma de Jair Bolsonaro e todos os depoimentos é que isso pode gerar uma pressão maior nacional e lá de fora ao deixar explícito que não houve o que os juízes autoritários aqui do Brasil estão tentando impor goela abaixo, tanto no Brasil como na narrativa midiática lá fora. Primeira turma do STF na ação penal que apura a existência de um suposto plano de golpe de Estado, ouve Jair Bolsonaro agora, a gente acabou de ver. Segundo a ordem alfabética dos réus, o ex-presidente é o sexto a prestar depoimento, que foi o que a gente acompanhou agora. Quem traz as informações pra gente é a repórter Berenice Leite. Boa tarde, Berê, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Oi, Geise, obrigada, boa tarde para você, para todos que nos acompanham, e estamos aí assistindo então essa oitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu falo aqui da Praça dos Três Poderes, como vocês podem ver, várias viaturas da Polícia Militar, tem vários ônibus também, pelo menos 4 ou 5 ônibus da Polícia Militar do Distrito Federal, fazendo a segurança aqui, alguns poucos manifestantes de um lado e de outro, e a gente está acompanhando também os bastidores, né? Desde que o ex-presidente chegou aqui no Supremo Tribunal Federal, acompanhado de lideranças, de deputados também do PL, mais próximos que acompanham essa sessão ali do lado de dentro. Jair Bolsonaro estava, inclusive, com a Constituição embaixo do braço quando entrou aqui no prédio do Supremo, e até o momento vocês viram, ele respondeu a todos os questionamentos, ele refutou, inclusive, essa questão da minuta de golpe, explicou a questão de que se trata de algo que está na Constituição, que é o estado de sítio, e reforçou que sempre andou nas 4 linhas, né? Ele também negou que tenha pedido a prisão de qualquer pessoa nesta minuta, e questionado também sobre reuniões que ele teria participado, que falavam inclusive sobre a insegurança das urnas eletrônicas. Ele lembrou que desde 2015, ainda quando era parlamentar no Congresso Nacional, como deputado, teve um projeto aprovado em 2015 para que o voto impresso fosse instituído. No entanto, isso foi na época, não foi de fato concluído pela presidente na época, a presidente Dilma Rousseff. E ele usou como exemplo 2 situações no passado, onde o então agora, né, ministro do STF, Flávio Dino, e também o ministro de Lula, que agora recém-exonerado, Carlos Lupe, no passado ambos também já teceram críticas às urnas eletrônicas. A gente vai rever esse trecho agora. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão, ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois,
O senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Pois é, eu separei ainda um trecho aqui interessante, onde Bolsonaro ele cita que a Associação dos Peritos Criminais diz o seguinte, que todo sistema eletrônico possui vulnerabilidade e que o que não é vulnerável hoje pode ser amanhã. Na dúvida, e ele reforçou inclusive que a dúvida faz parte, né? E criticar faz parte também da democracia. Chamou atenção a fala dele, onde ele explica que criticar não quer dizer que é atacar as urnas eletrônicas. Um linguajar muito usado aí pela imprensa tradicional, jornalistas que se dizem profissionais. Essa associação de crítica a ataque às instituições e às urnas eletrônicas. Agora, para quebrar o gelo, o próprio Serrão, em seu comentário, bem lembrou, ele convidou o ministro Alexandre de Moraes para ser o seu vice. Vamos rever essa situação. Tendo na quinta, sexta, sábado, está no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Pois é, né? Olha só, e ainda depois da oitiva das perguntas feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, passou a palavra ali aos questionamentos de Luiz Fux. Na sequência, Paulo Gonet chama a atenção que o Procurador-Geral da República, ele insinuou ali que Bolsonaro talvez teria estimulado, né, ou não desmobilizado os acampamentos, e aí foi o momento em que Bolsonaro lembrou que em novembro de 2022 ele gravou um vídeo acionando ali, né, convocando os caminhoneiros para que desmobilizassem e desobstruíssem todas as rodovias que estavam interrompidas naquele momento em situação de protesto às eleições. Esse vídeo, inclusive, Geise, a defesa pediu para exibir hoje aqui no STF, mas o ministro não permitiu a exibição desse vídeo. Posteriormente, tivemos então as outras perguntas de alguns advogados. Nesse momento estamos no intervalo e daqui a pouquinho, às 17 horas, essa oitiva deve ser retomada. Eu sigo por aqui acompanhando toda a movimentação e, como eu disse, a segurança cada vez mais reforçada na Praça dos Três Poderes. A cavalaria também acabou de passar por aqui. Qualquer novidade, eu volto a te acionar. Obrigada. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações. Então, uma boa tarde. Também eu até daqui a pouco com mais notícias. Muito obrigada. Olha só, Serrão, a gente acabou de exibir, então, aqui, né, esse trecho em que ele faz uma brincadeira ali, mas é importante a gente ainda mencionar algumas coisas que aconteceram no decorrer do julgamento. Primeiro, que ele sempre, o Alexandre de Moraes, ficou muito claro, muito nítido, que enquanto vítima do processo, enquanto julgador, inclusive no momento que não é para julgar, porque, de novo, ali é somente o interrogatório. E ele fica constantemente corrigindo, para usar uma palavra mais popular, as falas do Bolsonaro. É outra característica que chamou a atenção dentro desse julgamento. E em relação a essa piada específica, uma ala ficou um pouco mais preocupada com o momento da piada, mas outro questionamento que foi levantado nesse momento da piada, além da tranquilidade do Bolsonaro, é a postura política do Alexandre de Moraes. Se ele tem uma postura política que forme uma chapa. Pois é, um filósofo antigo dizia que o estilo é o homem. Era o Buffon que fazia isso, não confunda com o bufão, era o Buffon. O ministro Alexandre de Moraes tem o estilo dele, mas o estilo Bolsonaro dessa vez funcionou bem. Um Bolsonaro surpreendentemente ultracomedido, focado no que ele iria falar. Inclusive, foi muito inteligente de Bolsonaro aproveitar aquele momento de descontração para fazer a piada sobre o convite a um vice-presidente absolutamente impensável. Já pensou qual o bolsonarista que gostaria de ter o ministro Alexandre de Moraes numa chapa presidencial com Jair Bolsonaro? Acho que ninguém gostaria de uma chapa dessa. Então foi bastante interessante. Foi um momento de descontração que é necessário. Você não tem ideia da pressão de alguém estar sentado num julgamento desse tipo. Um julgamento que você sabe, todo mundo sabe, que
peca por uma injustiça original, porque não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder no 8 de janeiro. E o mais interessante, Jair Bolsonaro deixou muito claro, nesse depoimento dele, que ele teve compromisso com a democracia, que ele não elaborou qualquer tentativa de golpe, minuta de golpe, que ele não declarou, ele foi muito claro quando ele disse que golpe é uma coisa abominável e que essa possibilidade de ruptura jamais foi cogitada em seu governo. Então, isso é muito importante. E ele foi bem textual no que ele disse. Ele falou, ó, só tenho uma coisa a afirmar a Vossa Excelência, da minha parte ou da parte dos comandantes militares, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil de começar. O after day, ou dia seguinte, day after, é que seria imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessas, no que declarou muito bem Jair Bolsonaro. Então, esse é o ponto crucial do depoimento de Jair Bolsonaro, que vai ser decisivo, com certeza, para a sua absolvição, pelo menos do ponto de vista moral. Porque já se sabe que tem um roteiro pronto para condenar Jair Bolsonaro, porque o plano original do sistema de poder no Brasil é torná-lo inelegível também pela motivação criminal. Já tem duas inelegibilidades em função de questão eleitoral, mas essas podem até ser revertidas adiante, de repente. Mas a condenação criminal seria a pá de cal para impedir a candidatura de Jair Bolsonaro. Então, essa possibilidade de condenação, ela é bastante concreta e pode ocorrer, só que aí vem a questão moral. Do ponto de vista moral, no compromisso seu pessoal com a verdade, Bolsonaro deixou muito claro que ele não fez nenhuma tentativa de golpe, não agiu contra a Constituição. Aliás, sempre frisou e até foi criticado por alguns bolsonaristas mais radicais em relação a isso, ele sempre jogou dentro das tais 4 linhas da Constituição. Então, não houve golpe. Esse é o ponto fundamental. Então, mesmo que seja condenado por isso, Bolsonaro, no fim das contas, será reconhecido pela maioria das pessoas sensatas como alguém que foi vítima de uma grande injustiça. Então, o sistema de poder no Brasil ainda tem um tempo de, em função desses depoimentos, reverter essa situação e evitar um vexame nacional, porque uma condenação injusta de Bolsonaro vai jogar contra o Brasil, vai desmoralizar o nosso país em termos de democracia. E aí o custo disso é muito maior do que se alguém tivesse tentado um abominável golpe de Estado. Vamos lembrar, a teoria de golpe de Estado é muito objetiva e muito clara. Você, para dar um golpe de Estado, você tem que ter, primeiro pressuposto, força militar para realizá-la. Não houve isso no Brasil. Você precisa ter apoio parlamentar para sustentar esse golpe. Não houve isso no Brasil. E apoio popular para esse golpe acontecer, também não houve isso no Brasil, embora as pessoas nas portas dos quartéis pedissem uma espécie de intervenção militar que não era uma medida de força, mas uma ação para que os militares voltassem a mediar, aplicando o artigo 142 da Constituição, para que houvesse um reequilíbrio institucional. Essa tese é justa ou injusta, não cabe debater isso. A demanda foi essa, a demanda não foi golpista. Então, golpe não houve. Se golpe não houve, o resultado desse processo tem que ser nulo. É o que se espera, mas não necessariamente o que vai e deve acontecer.